Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ver sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui no livro de Atos, ele se inicia aqui com a substituição de Judas, Aqui os discípulos eles estavam orando, pedindo a direção de Deus, para que eles escolhessem outro que fosse ocupar o lugar de Judas, aquele que traiu Jesus. Então ali o escolhido foi Matias. E Pedro havia dito, que fosse escolhido alguém que conhecesse desde o início, que estivesse, ou seja, Jesus ele tinha os 12 que andavam próximos. Mas se você for ver no decorrer, dos relatos dos apóstolos, dos milagres, quando Jesus ele encaminhou os discípulos, tinham na base de uns 70, aonde ele mandou de 2 em 2 percorrer as cidades circunvizinhas, entrando, curando, libertando aquelas pessoas, E daí depois que Judas se suicidou, houve a necessidade de colocar alguém no lugar dele. Mas depois, no capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo, aonde depois da ressurreição ali que Jesus, subiu aos céus, Jesus disse que era necessário que eles permanecessem ali, porque pelo dia de Pentecostes. E aqui, no capítulo 2, no versículo 1, diz a descida do Espírito Santo, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Lembra que a palavra de Deus, quando João Batista disse o quê? Esse que vem após mim, eu batizo com água. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou seja, eram outras pessoas que estavam ali, moravam em Jerusalém, mas que não eram dali, daquela região. Então eles falavam outro idioma. E quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles falavam outras línguas, eles falavam em outros idiomas. E só sabia interpretar aquelas pessoas que tinham conhecimento daquele idioma, daquela língua que eles estavam falando. Então eles conseguiram ouvir, E aquilo foi algo que foi surpreendente para eles. Mas como que eles são judeus e eles falam a minha língua, da minha terra natal, da minha origem, Isso era impossível. E aqui, E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígida e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Então, depois da descida do Espírito Santo, eles começaram o seu trabalho. Assim como Jesus, depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi cheio do fogo, Jesus começou o seu ministério. Ele saiu evangelizando, pregando, curando, libertando, mostrando o caminho da salvação. Mostrando,
dando seguimento ao que João Batista havia começado, iniciado ali, né? João começou pregando o batismo de arrependimento. E Jesus foi falando para as pessoas, né? Que para elas herdarem o reino de Deus, elas precisavam abandonar o pecado. E depois teve o sermão de Pedro, né? Aonde Pedro pregou e muitas pessoas foram, né? Se converteram ali. A conversão de 3.000 almas, aonde Pedro, após a sua pregação, 3.000 almas se converteram. A cura do aleijado, né? Tem o testemunho de Pedro. Então aqui no livro dos apóstolos, ele continua sendo escrito até hoje. Tem aquele homem também da Porta Formosa, aonde Pedro, né? Aonde Pedro ele chegou e Pedro e João, se não me engano, chegaram na Porta Formosa e disseram: ouro e prata não temos, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem saiu andando, glorificando a Deus, se colocou de pé, começou a caminhar novamente, né? E entrou ali. Também nós vimos sobre Ananias e Safira, a solidariedade dos cristãos. Ananias e Safira, né, que eu fiz o devocional, que eu falei sobre a mentira, né, os milagres dos apóstolos, né, aonde muitas pessoas foram curadas através deles, né, aonde fala aqui em Atos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim, ó, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Lembram que quando chegou o pai daquele menino lunático, naquele momento eles não conseguiram libertar aquele menino, porque Jesus disse, geração incrédula, né? E Jesus disse, homens de pouca fé, existe castas de demônios que só saem com jejum e oração. E Jesus disse que aquele que cresce nele faria suas obras e maiores ainda. Então eles continuaram aqui fazendo milagres. A sombra de Pedro, quando passava, ela curava as pessoas. Paulo enviou lenços e aventais, ele mandava para as cidades, ele mandava para os lugares quando alguém ia, e aquele lenço, né, quando era posto sobre um enfermo, aquela pessoa era curada. Então, né, para você ver que quantas pessoas, né, eles foram açoitados, eles foram presos, né? Eles pagaram um alto preço, mas eles foram perseguidos, né? A igreja sofreu muita perseguição. Eu estou fazendo um resumo aqui para você, né, do livro de Atos. Então, eles precisavam também que tivesse mais alguém, e uma das pessoas que eles elegeram para cuidar também ali de alguma parte da igreja foi Estevão, né? E por quê? Para que essas pessoas cuidassem das viúvas, né? Porque tinham muitas viúvas ali e elas precisavam de amparo. Mulheres que não tinham mais o seu marido, não tinham um primogênito, não tinham um filho para lhes amparar. Então esta era a função da igreja. Então todas as doações, né, que o povo trazia até os apóstolos, também era direcionado para isso, para cuidar dos órfãos, das viúvas da cidade, né? Para cuidar dessas pessoas, para enviar provisão para elas, porque elas não tinham ninguém, né? A gente vê também que eles curaram ali, né? Aquela senhora, né? Que era, como é que era o nome da mulher? Agora me fugiu aqui. Dorca, se eu não me engano. Tinha uma senhora ali que ela cuidava dessas pessoas carentes e ela morreu.
E um dos apóstolos orou e aquela mulher tornou a viver novamente, porque ela cuidava daquelas pessoas. Ela fazia roupa para as viúvas, roupas para os órfãos. Ela era uma pessoa que tinha aquele coração caridoso. Estevão foi preso. Pedro aqui, né, consentiu na sua morte. Depois a gente vê aqui, né, a perseguição, a dispersão. Filipe em Samaria, né, aonde Filipe foi levado pelo Espírito de Deus, aonde estava aquele eunuco, né, que estava lendo as escrituras sobre Isaías, mas não estava entendendo. E o Espírito Santo levou Filipe até lá, ele pregou para aquele eunuco se converteu, entendeu a palavra e disse: o que acontece? Por que eu posso ser batizado? Ele disse: pode. Quando eles olharam, Deus já tinha preparado até a água ali para que aquele homem fosse batizado, né? Então tinha também Simão, o mágico, um homem que ele viu as curas que os discípulos faziam e ele queria comprar aquele dom. E ele foi chamar a sua atenção referente a isso, né? Os dons de Deus, eles são irrevogáveis, de que Deus, de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Ninguém deve pagar para receber cura. Não, isso é fora da palavra, né? Então aquele etíope que Filipe pregou, aquele eunuco, mostrando que a palavra de Deus, ela chegou também aos gentios, né? Depois tem aqui também Saulo, né? No caminho de Damasco, aonde ele teve aquele encontro com Cristo, né? E ali ele ficou 3 dias cego, ficou ali sem comer, sem beber. Ali ele fez uma reflexão da vida dele quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois, né, Pedro também teve, isso foi a Dorcas, ali que eu cheguei, a ressurreição da Dorcas, né? A visão do lençol, aonde Deus, ele havia enviado Pedro, né? Mandou que pessoas da casa de Cornélio, que era um centurião romano, fosse buscar Pedro. E nesse meio tempo, Pedro teve uma visão de um lençol que descia com vários animais impuros da época, né? Que eles não podiam comer camarão, vários animais. E Pedro entendeu, porque Deus disse para ele que aquilo que Deus purificou se tornou puro, que aquilo que era impuro, se Deus tornou puro, ele é puro. O impuro deixou de ser impuro e passou a ser puro, santo. Então Pedro entendeu ali que a salvação chegou para os gentios, de que não era restrito somente para os judeus, né? Pelo caso do etíope ali, do eunuco, né? E Pedro foi e ficou ali alguns dias pregando a palavra e toda a família de Cornélio se converteu, batizou eles foram cheios do Espírito Santo, né? Pedro foi preso, teve livramento porque a igreja ficou clamando, intercedendo por Pedro, né? E daí, eu estou fazendo um resumo aqui para vocês, né? Aí teve a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Barnabé foi aquele discípulo que o Espírito Santo disse: você vai lá orar por Saulo. Na época era Saulo. Ele ficou temeroso. Mas Barnabé viu a conversão dele, né? E depois foi fazer aquela viagem missionária com Paulo, né? Então, também muitas pessoas, né, vinham até eles e a mensagem de Paulo em Antioquia foi pregada primeiramente aos judeus, aos gentios convertidos ao judaísmo na sinagoga da cidade. Embora Paulo seja conhecido como apóstolo dos gentios, ele sempre ia primeiro às sinagogas, onde costumava falar ali, né, aos judeus reunidos, pois era prática comum dar ao visitante a oportunidade de falar, principalmente para um indivíduo com formação rabínica como a dele, né? E Paulo começou o seu sermão recapitulando fatos da história de Israel,
tema apreciado pelos judeus, e dessa maneira demonstrava a eles que reconhecia os israelitas como um povo especial escolhido por Deus. E em sua mensagem ele recapitula a história desde a saída do Egito, passando pelo tempo dos juízes, dos reis, dos profetas, até dos dias de João Batista, o anunciador do Messias. Então, apresenta-lhes Jesus como o Messias ressuscitado, por meio de quem eles poderiam alcançar a remissão dos seus pecados. Para os pessimistas, é ingenuidade acreditar que seja possível começar cada dia como se fosse uma página virada na vida, perfeitamente limpa, nova, sem que os erros de ontem estejam ali registrados, não porém para os cristãos. O que ontem foi pesadelo, hoje não deve incomodá-los mais. Se ontem você perdeu a cabeça, pensou, falou e fez coisas que não devia, se qualquer negócio deu errado, né? E por algum momento você perdeu completamente de vista a presença de Deus, saiba que há para você um desfecho feliz dessa história. Para as pessoas que creem em Jesus, a mensagem de que todos os erros do passado podem ser totalmente apagados se em oração forem confessados, deve ser uma realidade que lhes renove as forças e acalme o coração. Por meio de Jesus Cristo, você pode obter a total obliteração de seu passado. Por meio de seu amor, você pode fazer desaparecer totalmente da sua mente e também da sua mente, o de Deus, o passado que entristeceu e envergonhou. Para isso, basta recorrer ao seu perdão e oração. A remissão dos pecados significa ser considerada por Deus, né, como se nunca tivesse pecado. Significa abrir uma página nova cada dia em sua vida, para que pela graça de Cristo ela possa conter os registros cada vez melhores de uma vida transformada por aquele que carinhosamente nos encoraja, dizendo: porque serei misericordioso para com as iniquidades de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrareis mais. Hebreus 8:12. Então, Paulo teve a ficha limpa. Paulo, ele era perseguidor das pessoas e do evangelho, e ele parou porque ele foi escolhido por Deus para pregar para os gentios. Só que Paulo teve que ganhar a confiança das pessoas. Até mesmo os discípulos, eles ficavam, como a gente diz aqui no sul, cabreiros. Eles ficavam receosos. Opa, mas será que ele se converteu mesmo? Ou ele está aqui armando um plano para matar a gente? Então, muitas pessoas duvidaram da conversão de Paulo, né? Mas Paulo foi mostrando isso no decorrer das suas viagens, das suas pregações, né? Que ele estava ali para fazer a vontade daquele que chamou ele. Então, Paulo e Barnabé pregam aos gentios, pegam em Icônico, né? Curam um paralítico em Listra, e ali eles foram trabalhando, né? E teve também, né? Onde Deus alertou eles fizeram, né, viagens missionárias, Paulo e Barnabé. E a conversão do carcereiro, quando Paulo foi preso, né? Paulo e Silas, eles estavam na prisão, orando, as paredes foram ao chão, e o carcereiro queria se matar porque ele achou que todos tinham fugido, e Paulo disse: não faça isso, porque todos estão aqui. Aquele homem se converteu naquele momento, e Paulo disse para ele: se tu creres, né, será salvo tu e a tua casa. Então, para você ver como Deus trabalha, mulheres, né, mulheres nobres que tinham dinheiro na época ali, que eram de famílias nobres, elas se converteram ao evangelho, elas mantinham, né, ajudavam financeiramente a obra a ser mantida, as viagens missionárias, mandavam provisão para os discípulos, mandavam provisão para Paulo, tanto que Paulo disse que aprendeu a viver com o muito e aprendeu a viver com o pouco, né, porque tinham momentos que não tinha, na escassez, e tinham momentos que chegava a provisão até ele, mas ele aprendeu a viver das duas formas, tanto no muito como no pouco, né? Então, Paulo também foi em Corinto, chegou a Atenas, né? Pregou ali, viu que o povo era idólatra, e ali também tinha um homem que confeccionava as imagens da deusa Atenas, e ele viu
que ele seria lesado, ele e os outros artesãos. Então eles começaram a fazer um motim para que Paulo saísse dali e queriam, né, apedrejar Paulo. Chegou um momento ali que Paulo foi apedrejado. Tiveram Paulo como morto, né? Mas Deus não permitiu, Deus deu o livramento para ele, né? Para que ele continuasse pregando a palavra. Então eles foram na Macedônia, na Grécia, né? Foram para Jerusalém, chegaram, né? Teve também o discurso de Paulo, né? Quando ele fala ali, né? Ele conta do seu testemunho, né? Que onde ele diz ali, ó, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais, e de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque há de ser que de sua testemunha porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvidos, né? Então aqui o discurso de Paulo está em Atos 22. Aqui Paulo ele conta da sua conversão. Aqui Paulo ele fala, né, a forma como Jesus apareceu ali para ele. A luz era muito intensa, né? E ele perguntou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Teve conspiração para matar Paulo, aonde os discípulos tiveram que descer ele, né, por um cesto, porque eles queriam matar Paulo. Então, assim, o Paulo sofreu muitas perseguições. Ele foi a Malta, teve o naufrágio, né? Ele chegou até Roma, pregou em Roma, né? Então, se você olhar aqui no capítulo de Atos, o último capítulo é o 28, né? Fala de Paulo na ilha de Malta, na chegada a Roma, pregação a Roma. Depois, se você ler aqui no final do livro, né? Não diz amém. Por quê? Porque o livro de Atos, ele continua sendo escrito por quem? Por mim e por você. Porque nós somos os escolhidos do Senhor para levar a palavra, né? Para aquelas pessoas que perecem, para aquelas pessoas que sofrem. Aqui eu fiz um relato breve de tudo aquilo que os discípulos fizeram e muita coisa. Eles curaram cegos, todas as pessoas que iam até eles eram curadas. Eles começaram a fazer aquele trabalho, né? Foram viajando, foram nas cidades ali perto, foram perseguidos, foram aflitos, tiveram que fugir, foram açoitados com varas, foram apedrejados, foram presos e pagaram um preço para que o evangelho chegasse até nós, para que a palavra do Senhor chegasse a nós, os gentios, né? Porque os judeus rejeitaram. Então, a pedra que eles rejeitaram, né? Deus enviou para nós. E glória a Deus por isso. Porque se nós estamos aqui, né, vivendo pela graça de Deus, é porque nós fomos alcançados pelo amor do Senhor. A palavra de Jesus disse o quê? Eu vos amei primeiro. Eu vos escolhi. Eu escolhi vocês. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Nós fomos encontrados por Jesus.
E nós devemos dar graças a Deus por isso, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E nós precisamos ter esta sede de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de pregar a palavra do Senhor, pagar o preço. Sair da zona de conforto. Os discípulos tiveram que sair da zona de conforto, tiveram que ir nas cidades. Quando Jesus disse, vocês vão de 2 em 2, vocês vão pregar, vocês vão curar, e o lugar que rejeitar vocês, vocês vão bater, sacudir o pó das sandálias de vocês, como quem diz, ó, eu vim, vocês não quiseram. E é isso que vai acontecer no dia do juízo. Lembra que a palavra diz que tem muitos que vão dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, vão para lá, eu não vos conheço. Ah, mas eu expulsei demônio em teu nome. Ah, Senhor, mas eu curei em teu nome. Jesus vai dizer, eu não os conheço. Então, é necessário a conversão verdadeiramente. Então, que você faça uma reflexão, leia todo o livro de Atos aqui, eu fiz um resumão, mas leia esses 28 capítulos aqui, veja o trabalho dos discípulos, o que Deus, usou eles para fazer ali, para pregar, para evangelizar, o preço que eles pagaram, Então, que nós que estamos continuando escrevendo a história, escrevendo o livro de Atos através das pessoas que são curadas hoje, das vidas que são alcançadas por nós hoje, pelas pessoas que estão aí nos campos missionários, pagando um preço, pessoas que estão longe dos seus familiares, pessoas que estão no outro lado do mundo pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, porque é para isso que nós somos designados, Uns foram chamados para mestres, outros para apóstolos, uns Deus chamou para limpeza, outros Deus chamou para intercessão, outros Deus chamou para visitação. Cada um tem uma capacitação e todos nós fazemos parte de um só corpo, que o cabeça é Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém, a cabeça é Jesus. Se não tiver o pescoço, se não tiver os braços, não tiver os dedos, ninguém faz nada. Então, Jesus é o cabeça, nós somos as partes do corpo. Se um dedinho teu dói, todo o teu corpo sente, Então, nós devemos estar bem ajustados e alinhados no Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, Pai. Que o Senhor toque nesses corações, que aquele que está acomodado comece a pregar a palavra, que esta pessoa, Pai, aceite o ID, que ela pregue o evangelho a toda criatura, que ela leve a tua palavra, Pai, a tua palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. É a tua palavra que liberta. É a tua palavra que faz o milagre, porque Jesus dava a palavra e depois ele orava pelas pessoas e elas eram curadas, porque a verdade liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro, Pai, e que nós possamos pregar esta palavra, este evangelho a toda criatura até o Senhor voltar. É a minha oração e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.